Pois é, tem mais uma polêmica, ouvintes, envolvendo aí o vereador Renato Freitas, do PT, aquele que foi, voltou e provavelmente vai de novo lá em 4 e 5 de agosto, quando vai ter de novo sessão para analisar uma possível cassação dele. A gente brinca que ele é o bicassado provável aqui da capital, a gente vai acompanhar o que acontece aí. Agora, olha só, ele acabou de ser flagrado, tá? Acabou de recuperar o mandato, você sabe, e foi flagrado usando o carro oficial para fins pessoais. Estava com o carro oficial dos vereadores de Curitiba, no carro com a filha e a mãe, e aí foi um caso publicado aí pelo portal 15 Curitiba. Vamos acompanhar o vídeo. Ó, você que tá na nossa live aí, acompanha o vídeo, inclusive carro caracterizado pela Câmara de Vereadores de Curitiba. Ele está acompanhado da filha e acompanhado também de uma outra mulher que é a mãe, né? Parece ser a mãe dele. Ele está ali no centro de Curitiba, brincando na calçada, senta, aguarda a pessoa sair de dentro de uma loja e aí, em dado momento, o vereador as coloca dentro do carro e parte, segue o caminho dele. Você que tá na live consegue ver as imagens e eu tô tentando narrar elas um pouquinho para vocês que estão nos ouvindo. Lembrando que essa bandeira dos carros caracterizados é uma bandeira levantada pelo Grupo RIC no final do ano passado e graças às nossas reportagens da nossa Beatriz Frenner, inclusive, que a Câmara, o vereador Tico Kuzma, presidente da casa, resolveu caracterizar, criar um padrão de caracterização dos carros. Olha lá, na live você tá vendo o vereador Renato Freitas acompanhado da criança e da mulher, sendo colocados para dentro do carro, e aí ele vai, em algum momento, ele é indagado, ele dá uma gaguejada ali para explicar o que ele estava fazendo, se era uma atividade parlamentar ou não. A Beatriz Frenner, a nossa repórter, ela tá atrás dessa história hoje, durante toda a tarde, e pelo jeito parece que a Bia, inclusive, conseguiu falar com o vereador. Beatriz, Renato Freitas disse o quê? Boa tarde. Oi, Escola, boa tarde para você e para todos. A gente acabou de sair do gabinete do vereador do PT, Renato Freitas, sempre envolvido em polêmicas. E eu já adianto para vocês que ele disse que estava utilizando o veículo oficial da Câmara de Curitiba para ir para casa. Sim, estava acompanhado da filha, de apenas 2 anos, e esperando a mãe dele ali na região da Praça Rui Barbosa. O vereador considera que esse trajeto da casa ao trabalho, do trabalho até a própria casa, também acaba fazendo parte da atividade parlamentar, porque, segundo ele, não tem aí um horário limitado de trabalho como vereador. Se ele está na rua, no caminho para casa, pode ser acionado para fiscalizar alguma situação, alguma emergência, e por isso precisa ter o carro oficial sempre disponível. Como você adiantou, Escola, a gente conversou, portanto, com ele, então já vamos soltar aí para os nossos ouvintes e internautas a justificativa do vereador Renato Freitas para ter sido flagrado com o veículo oficial caracterizado, devidamente adesivado no caminho do trabalho da Câmara de Curitiba até a casa dele, que fica na região do Atuba. Que o uso do veículo pelos parlamentares se daria e contemplaria a possibilidade de, obviamente, vir para o trabalho, voltar do trabalho para casa, que foi exatamente o que ocorreu, independentemente de quem estava dentro do carro, se eu, com a minha filha, com a minha mãe, com um assessor aqui do gabinete, ou eventualmente com um assessor de um outro gabinete, ou com uma liderança comunitária. Agora, o que eu estou dizendo aqui é que a atividade parlamentar, na atribuição do vereador e no uso do carro, que é o que de fato está sendo discutido aqui, obviamente compreende essa itinerário. Esse, portanto, é o posicionamento do vereador. Antes de cada legislador aqui da Câmara de Curitiba pegar um carro para fazer qualquer que seja aí o destino dentro da atividade parlamentar, ele precisa assinar um documento. Nesse documento, já na primeira cláusula, na primeira página, tem descrito o seguinte, abre aspas, o objeto do termo é a permissão de uso pelo usuário única e exclusivamente em serviço. Logo na sequência, um outro trecho destaca que o uso indevido do veículo ou do cartão de abastecimento de combustível caracteriza desvio de finalidade e constitui ato de improbidade administrativa. No entanto, segundo o vereador Renato Freitas, não existe nenhum tipo de proibição para que os vereadores utilizem os veículos oficiais para fazer esse itinerário, como ele mesmo disse, da Câmara de Curitiba até a própria casa. O vereador Renato Freitas disse que outros parlamentares também fazem esse mesmo caminho utilizando o veículo oficial.
é aquela história, se está proibido ou não, é uma situação. Agora, se é moral, se é ético, é outra. Vai da atitude de cada um, do bom senso de cada um, inclusive dos vereadores aqui de Curitiba, que possam também estar tomando esse mesmo tipo de atitude, como denunciou, de certa forma, aí o vereador Renato Freitas. Eu questionei para o vereador se ele achava que seria correto, por exemplo, um servidor da Secretaria de Educação ou da Secretaria de Saúde utilizar o carro público para ir até a própria casa. Ele disse que não seria possível fazer esse tipo de comparação porque ele não é um servidor público, e sim um agente político. Mas a gente sabe que, no fim das contas, esse tipo de comparação acaba exemplificando de fato o que é o uso do veículo da Câmara de Curitiba com o combustível pago pela Câmara de Curitiba para fazer esse caminho do trabalho para casa, escola. Tá certo, Bia. Obrigado, viu, pela sua participação. A Rafa vai complementar, inclusive, porque o gasto de dinheiro público com esses carros é absurdo. É dinheiro pago do nosso bolso para vereador fazer o que bem entende com esse veículo, mesmo caracterizado. Tem desculpa para tudo. Na verdade, tem justificativa para tudo, e essa justificativa faz com que a gente caia no golpe do vigário. Pois é, já existem críticas dos nossos ouvintes e da sociedade para o benefício do carro oficial para o trabalho. Quem dirá, então, para um uso pessoal e quiçá caronas, né? A equipe do Grupo RIC procurou a Câmara de Vereadores, que diz que o carro oficial pode ser usado mesmo durante o recesso, porque, mesmo sem sessões, os vereadores continuam trabalhando. Dados do Portal da Transparência de janeiro e abril deste ano mostram que o gasto do vereador Renato Freitas esse ano foi de cerca de R$ 4.300 com combustível, que ele rodou cerca de 5.350 quilômetros com o veículo oficial da Câmara de Vereadores, mas a gente lembra que tem vereador, por exemplo, que abriu mão já do carro oficial, né, que é alugado para eles com cota de combustível. Dos 38 vereadores, inclusive, 12 abriram mão do veículo oficial aqui na nossa capital. E vale lembrar, só para a gente finalizar essa história, que cada vereador tem uma cota mensal de combustível de 200 litros por mês. Vamos fazer uma continha bem rápida aí, 200 vezes 5,79, que é o valor da gasolina, são R$ 1.158 por mês de gasolina paga com o nosso dinheiro para os vereadores fazerem o que bem entendem. Aí parece, Pedroso, que a impunidade ela leva a várias situações também, né? Ela permite, claro, a reincidência em diversos casos, ainda mais o vereador Renato Freitas, que aguarda, como a Rafa, ela brinca aqui, a bicassação, né? É imoral, tá? Imoral. Você pega o dinheiro do contribuinte, tá? Usa para o combustível para ficar indo de cá para lá, dali para cá. Eu quero entender qual foi a questão que ele pode ter ido fiscalizar, qual foi o acompanhamento que ele foi realizar, levando uma criança e uma senhora juntos. Eu quero entender. Elas, pelo que eu imagino, elas não são servidoras da Câmara. Então eu queria entender novamente se o que ele estava fazendo ali tem correlação com a atividade parlamentar. Olha, a atividade parlamentar ela não cessa, o vereador pode ser acionado a qualquer momento. Peraí. Sabe, é uma questão, inclusive, de respeito com todos os curitibanos que estão passando por uma crise econômica tremenda, que têm dificuldade de pagar as contas mais básicas, e daí, para dar um rolezinho, aí tem o carro da Câmara, tem combustível da Câmara, e sabe, escola e ouvintes, a gente só tomou consciência de que isso aconteceu porque finalmente, depois de uma grande campanha aqui dentro do Grupo RIC, os vereadores colocaram, felizmente adesivaram os carros, porque senão quantos desses abusos seguiriam acontecendo e nós, que pagamos a conta, nem ficaríamos sabendo. 4h54, a gente finaliza indo para Brasília então, porque a Camila Andrade está preparada.